você ainda consegue andar, você consegue ver um pouco de segurança. É um bairro agradável. Eu acho um bairro ótimo, super bom, super tranquilo. Quando eu vi essa foto no Jornal do Brasil, eu achei assim fantástico. O bairro da Lagoa hoje, ao meu ver, pode ser um importante exemplo de construção de uma cidade mais solidária, democrática, voltada para o uso efetivo da sua população. A Lagoa está cheia de histórias para a gente pesquisar, conhecer, entender, né, e resgatar quem eram esses caiçaras originários que ocupavam essa região aqui. Apaixonadamente sou teu amante, Lagoa. Definitivamente vou caminhando à toa. Eu sinto a brisa refrescar suavemente, enquanto a vida me levar tranquilamente. De vez em quando eu encontrava Tom Jobim, nos bares, Bar Lagoa. E uma das vezes ele perguntou para mim onde eu morava. Como eu estava com um amigo, ele disse assim, ele mora na Lagoa. Eu não falei a palavra que ele não gostava, que era Rodrigo de Freitas. Então, ele disse assim, moras em Sacopenapã. Aí ele me deu uma aula sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, ele disse que Sacopenapã vem de uma língua dos tamoios que habitaram aqui e que quer dizer, é o caminho dos socós. Em Sacopenapã, canteiro de tanta luz, tom de Jobim manhã, céu que derrama azuis, entre a montanha e o mar, caminho dos socós, aos pés do Cristo estás, trilha de todos nós. No século XVI, a lagoa era habitada por povos originários, por grupos indígenas, chamados tamoios. Com a chegada dos portugueses e o início do processo de colonização, o então governador da capitania do Rio de Janeiro, Antônio Salema, resolveu se apoderar dessas terras, expulsando os índios, se utilizando da violência, espalhando pelo entorno da lagoa tecidos contaminados com doenças como a varíola para dizimar essas populações. E dessa maneira ele constrói um grande latifúndio, com o objetivo de iniciar uma produção de açúcar, próximo daquilo que hoje é o Jardim Botânico. Quando a gente fala que ela foi conhecida por vários nomes tupinambás, né, principalmente pelos tamoios que ocuparam essa região, aqui tinha uma grande taba tamoia aqui em direção à região litorânea, eles chamavam essa região de Sacopenapã, porque na verdade era o barulho que as aves socós faziam ao voar sobre essa área. Né? Então, Sacopenapã, a Lagoa dos Socós, onde os socós pescam, onde eles ficam. A lagoa originalmente tinha uma área muito maior do que aquela que a gente conhece hoje, né? Não deixa de ser curioso, porque no município do Rio de Janeiro, talvez seja a área mais conhecida, né? Que com tanta concentração de água que não seja o mar, que não seja a Baía de Guanabara. O principal impacto que deixa de tornar essa área como uma área prioritariamente rural, dedicada a atividades agropecuárias, se dá em 1808, quando um processo inédito na história das colonizações atingiu o Brasil. Pela primeira vez, um monarca europeu colocou os pés numa colônia americana. Eu me refiro à vinda da família real portuguesa, em 1808, fugindo, né, como tradicionalmente se diz, da invasão napoleônica, que na realidade foi algo muito mais complexo. Foi a transferência de todo um aparato militar, burocrático, administrativo, que tornou o principal porto de comércio do Atlântico Sul, Porto Rio de Janeiro, na capital de um império. Eles vendo o potencial que a área tinha, sobretudo esse clima mais ameno que a coroa portuguesa, né, buscava vindo, né, para o trópico calorento. O príncipe regente Dom João tratou de utilizar uma série de medidas para tornar a cidade capaz de abrigar essa monarquia. E duas delas em especial aconteceram nesse entorno. A construção de uma fábrica de pólvora, afinal de contas agora a corte estava aqui, e a do Real Horto Botânico, que deu origem ao nosso atual Jardim Botânico.
É uma oportunidade de coletar as espécies mais variadas da flora, uma flora exuberante aos olhos europeus, sistematizando-a para estudo. Com o centenário da independência vem uma preocupação em resgatar esse elo histórico, né? Então, é nesse momento, por exemplo, que a gente começa a ter o Jardim Botânico com uma pegada mais turística, né? Com uma possibilidade de você ampliar e, eu não gosto de usar a palavra revitalizar, mas resgatar as funções históricas desses espaços. Então, a partir do século XIX, há um loteamento dessa região e que vai ter um segundo grande marco de alterações bastante profundas por volta da década de 1920, por ocasião do centenário da independência do Brasil em 1922. Que era uma ocasião privilegiada para se pensar que país foi construído até aquele momento e que país se pretendia construir. Então há um esforço de lógica de modernização dessa região, entendendo enquanto aterramento, abertura de ruas, venda de lotes, o que vai levar aí as duas vias mais importantes que existem até hoje, né, no entorno da Lagoa, que são as avenidas Epitácio Pessoa, presidente do Brasil de 1919 a 1922, presidente do país por ocasião, né, dos preparativos para o centenário da independência, e também homenagem ao Borges de Medeiros, que foi presidente do estado do Rio Grande do Sul. E é interessante que a própria elite republicana, que ajuda a derrubar a monarquia, ainda quer para si esse status quo, de certa forma, monárquico, porque no começo do século, vem para cá, no começo do século XX, querendo inclusive essa alcunha de grandes chácaras, de lotes maiores, de áreas mais aprazíveis e distantes de um centro conurbado. Desde a década de 20, há uma expansão da cidade em direção a essa orla que era até tão pouco habitada. E a gente não pode esquecer de falar do desenvolvimento da cidade, infelizmente, sem falar da segregação socioespacial, né? A especulação que se desenvolveu muito nessa região a partir dos anos 30, né, em 1937, 38, a gente tem aqui todo um urbanismo, toda uma edificação, toda uma urbanização do Jardim de Alá, que leva inclusive esse nome em homenagem a um filme norte-americano, né, para mostrar a imponência, a beleza que estava se dando ali, né? Pouco tempo antes, a Praia de Copacabana já estava despontando com um hotel luxuoso que estava aí dentro desse projeto de centenário da independência sendo pensado. Então todo esse urbanismo não previa dividir esses espaços que estavam em grande valorização com a elite republicana com moradores das antigas fábricas que tinham ocupado aqui no início do século XX. E o Brasil, em meados da década de 1950, passa a ter mais de 50% da sua população vivendo em cidades. Esse processo foi especialmente dramático em cidades como o Rio de Janeiro, que se urbanizaram muito rapidamente, com um processo de verticalização em regiões como a zona sul da cidade. A gente tinha aqui do lado, onde está a sede do Flamengo, o Morro do Pinto, Cantagalo, então não dava para, de certa forma, manter essa ocupação proletária junto com esse projeto de desenvolvimento e de valorização. E aí a gente tem uma política de remoção criminosa, inclusive com incêndios e com remoções forçadas, que começam com o governo Carlos Lacerda nos anos 50, mas vão até os anos 60. A própria abertura do túnel Rebouças, já em 1967, demonstrava que o padrão de investimento na área era um padrão voltado para a elite, né? Com pistas largas, com terrenos extremamente valorizados e que, infelizmente, essa população que historicamente estava ocupando aqui desde a virada do século, vai ser jogada para Cidade de Deus, Vila Kennedy e outros lugares mais afastados da região tida como litorânea ou oceânica da zona sul do Rio de Janeiro. O único local que se tem, houve retirada de comunidade, no caso a favela da Catacumba, daí o porquê o nome do parque, o nome permaneceu. E ele foi criado com uma área depois em torno de 26 hectares. O próprio Parque da Catacumba tem, né, escavações, trabalhos arqueológicos que remontam, né, a mais de 1.500 anos atrás, quando a chegada dos tupinambás aconteceram aqui.
uma área de proteção natural, parte dela, cerca de 13%, depois da remoção da favela, foi reflorestado, e a maior parte é o que a gente chama dentro da Mata Atlântica, é uma vegetação de área rochosa, de afloramento rochoso, onde tem muito predomínio de bromélia, arbustos, orquídeas, além de oferecer uma área para lazer, com trilhos, mirantes, para observação, é antes de tudo também garantir, hoje dentro do grande problema de mudanças climáticas, a garantir a amenização climática local. Eu venho passear na lagoa, né? Aí as duas são um pulinho aqui. E eu gosto de vir aqui porque é muito fresquinho aqui, agradável. Dá para tirar várias fotos, tem uns monumentos aí muito bonitos, históricos também. Por isso que eu sempre venho aqui. Os meus avós, quando chegaram aqui, segundo conversa de meus pais, eles foram acolhidos aqui por indígenas. Não existiam as casas, não existia túnel Rebouça, não existia bonde, não existia túnel novo. Era uma coisa assim completamente escampada. Aonde eles chegaram e foram recebidos, hoje é o Parque da Catacumba. Ainda há uma importante presença de resistência popular com o quilombo da rua Sacopã, que liga a Lagoa Rodrigo de Freitas ao bairro de Copacabana. Aqui nós somos atualmente 9 famílias, mas todos de sobrinho, netos, em suma, tudo de laço sanguíneo. E nós somos uma família aqui, a única família negra cercada de, você está vendo aí, ó, cercada aí de condomínios, fazem de tudo para ver a gente fora. Hoje o espaço físico que existe aqui é só aqui, porque o resto todos a especulação imobiliária tomou conta. Em 1988, a atual Constituição do Brasil, no seu artigo 68, dos atos das disposições constitucionais transitórias, previa que seria reconhecido aos remanescentes de quilombo o direito à terra onde essas comunidades habitam. Não seria no modelo que a gente mais conhece da propriedade privada, mas sim de uma terra para a comunidade. E a partir daí, essa comunidade passou a lutar para ter a sua condição de remanescente de quilombo reconhecido, o que foi feito, levando inclusive a uma briga que se arrasta nos tribunais, pelo reconhecimento de que vários dos condomínios de luxo existentes na Lagoa foram construídos em terras do quilombo da rua Sacopã. Tem muita coisa que a história não conta, sabe? Essa é a verdade. Tem muitas coisas que acontecem, principalmente com o povo afrodescendente, porque nós somos invisibilizados. A resistência venceu o medo. Rio de Janeiro é conhecida como cidade maravilhosa porque possui diversos ícones, as praias, a Floresta da Tijuca e a Lagoa Rodrigo de Freitas. É um patrimônio da cidade do Rio de Janeiro. Em 1936, o Lúcio Costa, que é uma figura importantíssima do urbanismo brasileiro, presente em Brasília e até no desenho do plano da Barra da Tijuca, ele fez uma proposta, a de construção da cidade universitária com prédios flutuantes no espelho d'água da lagoa. E essa proposta foi rejeitada devido à dificuldade técnica de execução, né? A Universidade do Brasil não veio para cá, mas o espelho d'água continuou sendo constantemente aterrado para ampliar não só as vias públicas, mas os terrenos passíveis de algum tipo de exploração de viabilidade econômica. A lagoa é um organismo vivo e como ele é vivo, ele precisa ter uma dinâmica, ela precisa estar sempre em movimento. As águas da lagoa, para se manter permanentemente ativas, vivas, ela precisa ter uma constante renovação com a água do mar. Então, qual é o ponto mais importante dessa renovação da água do mar? Canal do Jardim de Alá. É a traqueia, é por onde entra a água boa e sai a água usada para que o próprio mar consiga digerir isso também, ajudar a lagoa a digerir. A lagoa ia do Humaitá, passando até a porta daquilo que hoje é o Jardim Botânico e pegando uma parte enorme da Gávea, onde tem ali o Flamengo, o campo de futebol, e também o bairro do Leblon.
o próprio Jardim de Alá era muito mais largo do que a ligação que nós conhecemos hoje, né? Que é o que permite a alimentação da lagoa com a água salgada. A gente olha aqui para trás, vê o Socós pescando, era um lugar onde existia uma quantidade muito grande de peixe, era um grande manguezal, né? Na verdade, a gente fala que é lagoa, alguns dizem que é laguna, porque ela tem uma conexão com o mar, e essa conexão com o mar produzia entrada para a desova de uma série de peixes aqui. Em 1990, a Prefeitura do Rio de Janeiro faz um importante decreto que tomba o espelho d'água da lagoa, impedindo novas construções, impedindo até que com a exploração econômica dos vários quiosques que nós temos, não possam ser erguidas barreiras físicas que impeçam a visualização do espelho d'água. E o primeiro setor, o governo sozinho, ele não consegue resolver todos os problemas. É preciso que haja a participação do segundo setor, que é a classe empresarial, e também, principalmente, o terceiro setor, que é a sociedade que mais se beneficia. Se não houver união entre esses três setores, dificilmente um patrimônio ambiental como a Lagoa de Rodrigo de Freitas permanece. Antes havia muita mortandade de peixe em termos de frequência, em termos de densidade. A sociedade percebe que nos últimos anos a coisa diminuiu bastante. E a tendência diminui ainda mais se a sociedade efetivamente tomar conta daquilo que pertence a ela. A despeito desse processo de urbanização e de aterramento das margens todas da lagoa, a natureza acaba tentando recuperar aquilo que o homem tomou. Então, toda vez que tem uma maré alta ou que chove demais na cidade, tinham vários trechos que eram alagados. E esse trecho aqui é um grande exemplo disso. Quando a ciclovia ficava interditada, não era possível para os pedestres passarem, não era possível transitar. Então a Prefeitura iniciou um projeto que é muito interessante, em linha com outros projetos que são desenvolvidos em cidades do mundo inteiro, que é o de naturalização do espaço que antes tinha sido urbanizado, devolvendo para a lagoa aquilo que o homem tomou. A orla da lagoa foi toda construída como consequência de aterramento. Inclusive, duas ilhas que existiam dentro da lagoa, hoje praticamente não são percebidas enquanto ilhas, porque as ruas passam exatamente, né, na frente de cada uma delas, né? Onde hoje é o Clube Naval, na direção do Jardim Botânico, e embaixo, perto da Praia de Ipanema, onde hoje é o Clube dos Caiçaras. Os primeiros donos era um casal de alemães que inauguraram isso aqui em 1934. O patrão faleceu, ela casou-se com um funcionário que foi garçom e gerente da casa. Uma boa tarde, seja bem-vindo. Meu emprego já estava arranjado, através de um tio que tinha o rapaz que tomava conta do dia, era um gerente do dia, ele tinha arranjado esse emprego para mim. O meu primeiro emprego aqui foi lavando prato, que eu entrei aqui dia 4 de janeiro, um dia de segunda-feira de 1971. Todos eram sérios. Então tinha pessoas que achavam que aquele nosso jeito de trabalhar era mau humor, mas não era. De um garçom chamado João Godoy, que o apelido dele era de Figueiredo. Parecia muito com o presidente. Quando você olhava assim para a cara dele, eu disse, não, isso é muito mal-humorado, mas não era. Era um cara que fazia aquele lance, mas era o cara que mais cliente tinha aqui. Esse ponto aqui do Corte de Cantagalo tem um traço muito interessante da arquitetura do Rio de Janeiro. Quando nós olhamos para os prédios daquele lado, nós observamos que eles seguem um padrão arquitetônico muito parecido com o da ocupação de Copacabana. São os prédios mais antigos, que não têm varandas nas suas fachadas, né?
E aí, já essa outra região, a gente percebe que essa arquitetura é uma arquitetura mais recente, que remonta ali ao início dos anos 80, quando os apartamentos ganham varandas largas, amplas, né? Permitindo até uma melhor observação desse que já é um símbolo, né? Um cartão postal da cidade. Minha relação com a lagoa, ela se dá a partir da manifestação permanente que nós temos nesse espaço. Um lugar de trânsito de muitas pessoas que estão do outro lado da cidade. Do lado em que geralmente não sofre com essas violações de direitos e interrompimento de vidas, assim como acontece nas favelas do Rio de Janeiro. Isso aqui é um local de manifestação permanente do Rio de Paz e ele se inicia a partir da morte do médico Jaime Gold. Durante uma tentativa de assalto, um assalto que tem como consequência a morte do médico, a gente resolveu vir para cá e marcar esse lugar como um local de manifestação em prol da vida. Muitas vezes a violência ela é tratada muito friamente com os números, com os percentuais. E a gente esquece que tem histórias, que são personagens, que perderam suas vidas. Cada placa dessa tem a história, né? E a circunstância pela qual cada pessoa dessa perdeu a vida. É muito bonito o lugar aqui, nossa, é impressionante, né? A beleza aqui é bem legal. Vindo pela primeira vez, né? Nossa, eu tô achando assim tudo muito legal, tudo organizado, né? E onde a gente vai, a gente é bem recebido, o pessoal daqui é bem bacana. A gente fez um passeio de pedalinho, agora vamos dar um passeio de bicicleta, tem bastante atividade para ela também, tem um pula-pula ali. Falei para ele, olha, vamos, antes de ir embora, vamos passar por lá, vamos no pedalinho, né? E ela gostou bastante. É um lugar muito agradável, acolhedor, é muito incrível estar na cidade do Rio de Janeiro. Esse passeio aqui eu tinha prometido para minhas filhas. Elas vêem na televisão e queria conhecer pessoalmente e andar nessa lagoa, né? E aí aproveitar o pedalinho, fazer uma caminhadinha, é o destino preferido da gente. Muito bom, já aproveitando e faz já um exercício físico, né? Quer voltar, filha? Quero. Que dia feliz no Tivoli Park com meus irmãos Fabiano, Aline e as minhas primas Merilane e Vanessa. Eu com minha irmãzinha no elefante do Tivoli Park. Foi assim um dia maravilhoso que passamos aqui e inesquecível nas nossas memórias. A gente gostava, reunia os amiguinhos e botava todo mundo dentro do carro e passava o dia todo brincando nos brinquedos. No início dos anos 70, a diversão era ir para a praia e de tarde ir para algum parque, ou o Jardim Botânico, ou aqui o Tivoli Park, que era alegria, né? Era a minha alegria e a alegria da minha turma. Adorava o minhocão, que girava assim, em alta velocidade com umas lombadas e uma cadeira que a gente sentava, os pezinhos ficavam balançando, ela começava a girar, daqui a pouco a gente estava no alto, assim, girando. Parecia, a sensação era que a gente estava voando mesmo ali, né? Meio que perdido ali no espaço, né? Eu experimentei uma vez, e isso ficou assim inesquecível, a roda gigante. E foi um dia em que a roda gigante parou e eu estava lá em cima. Era tanto brinquedo, tudo muito assim alto. E, na verdade, escondia a visão aqui da lagoa, né, das árvores. Eu acho que o negócio era os brinquedos mesmo, porque a gente ficava tão encantado, que era tantos brinquedos espalhados, eu queria em um, queria em outro, tinha que estar na fila daquele, na fila do outro, né? Eu me recordo que a gente ficou bem triste, assim, eu e a gurizada, né, a minha turminha,
nós ficamos bem tristes quando o Tivoli Park acabou, né? Foi assim uma tristeza, porque marcou uma época, com certeza. Hoje nós aproveitamos para trazer os nossos filhotes hoje aqui, que eles estão de férias, para conhecer a primeira vez a Lagoa Rodrigo de Freitas. E na morada em que eu estou, vivo tão contente. A cada canto, forma e cor, tu estás presente. A cada aroma de uma flor é simplesmente minha amiga amada, companheira de estrada, trazendo alvorada e paixão. Eu só quero os sims, não quero mais não, pro meu coração. Despudoradamente teu. É a maneira que eu amo a Lagoa, despudoradamente. Fiz e gravei. Eu levei na casa da Beth, estava almoçando e mostrei. Olha, fiz uma música em tua homenagem. Ela disse, oba! Estava o Danilo. A Beth estava tomando banho, só estava eu e ele na sala. Aí eu fiz. E aí na flauta. Aí disse, aí a Beth grita lá do banheiro, lindo, tá mais bonito. Ela não gravou lá, ela gravou. Andei, 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 andar. Lirandei, andei, arandei, andei. Eu levei para ele a fita, 15 para as 8 da noite. Aí ele disse assim para mim, pô, mas eu tô indo pro cinema agora com a minha namorada, você me traz isso. Tipo, Paulinho, você vai fazer quando você quiser. Não é para amanhã nem para hoje. 5h30 da manhã, 6 horas, toca o telefone. Lá de casa, minha mãe diz assim, Paulinho e Tapajós. Eu digo, era a namorada do Paulinho. Nós não fomos ao cinema. Não! Ele ouviu, gostou tanto da música que fez a letra. Eu digo, agora vou acordar também o Danilo. Liguei. Eu digo, olha, meu parceiro, a música chama-se Andança, Paulinho já fez a letra. Já! Aí eu mostrei, contei isso que eu estou contando para você, ele disse, é maravilhoso. Eu digo, vamos tomar café na casa da Beth. Vamos para lá, vamos embora. Pronto, essa foi a história da dança. Vim tanta areia, andei, da lua cheia eu sei, uma saudade imensa. Vagando em verso eu vim, vestido de cetim, na mão direita rosas vou levar. Eu amo, eu adoro. Para mim é o melhor lugar do Rio de Janeiro. Só você ver essa natureza linda que nós temos, é muito bonita mesmo. O Cristo de braços abertos. Às vezes eu me pegava, não é chorando, mas com lágrimas nos olhos de dizer, caramba, eu moro aqui. Esta terra encerra meu bem-querer e jamais termina meu caminhar. Só o amor me ensina onde vou chegar, por onde for quero ser seu pai. Por onde for, quero ser seu pai.